Hello, students. How are you? I hope you are fine. So, last class, na última aula, nós falamos sobre o present perfect e o simple past. Então, o present perfect, ele é uma ação que começou no passado e que vem até hoje. E a gente pode utilizar as palavras for ou since para indicar o tempo que isso vem acontecendo. Então, por exemplo, eu estudo inglês eu tenho estudado inglês por 2 anos. Então, eu uso o present perfect. I have studied. Não vai caber aqui, deixa eu mudar. I have studied English for 2 years. Então, esse for, ó, ele indica por. Então, eu tenho estudado inglês por 2 anos. Ou então, eu posso usar o since, que significa desde. I have studied English since e a data, por exemplo, since 2018. Então, desde 2018. Então, o present perfect, ele é sempre usado o verbo have e esse outro verbo na terceira fileira da listinha de verbos que vocês têm lá no final do livro. O have, ele é usado para I, ele é usado para I, para you, para we e para they. Então, essas pessoas aqui usa-se o have na afirmativa e o haven't na negativa. E o has usa-se para he, she, it, afirmativa. E hasn't na negativa. Lembrando que a gente usa esse have e esse has de algo que a gente começou no passado e vem até hoje. Já o simple past é algo que a gente deixou para trás, que aconteceu ontem, antes de ontem, há tanto tempo atrás. Então, as atividades de hoje, essa primeira atividade, eu vou fazer com vocês para ir explicando para vocês o tempo verbal, porque não é só o present perfect, o passado que ele pede aqui. Ele está trabalhando com vários tempos verbais. Então, vamos lá. Na primeira, está escrito assim, na letra A. Alan will start a research project on social issues tomorrow, 2 weeks ago, or ever. Então, como a gente tem o will aqui, ó, o will, ele indica futuro. Se ele indica futuro, eu não posso dizer 2 semanas atrás ou alguma vez. Eu vou dizer que ele vai fazer a pesquisa amanhã. Então, a resposta correta seria o tomorrow. Então, assinalem aí o tomorrow. They are attending the lecture. Ó, they are attending é o present continuous. Eles estão fazendo a palestra. Se eles estão fazendo a palestra, pode ser há um mês atrás? Não. Ontem? Não. Eles estão fazendo a palestra agora? Não. Ó, eu conheci. Esse verbo met significa passado. Eu a conheci. A conheci quando? Nunca? Já? Não. Eu conheci há 2 semanas atrás, já ou desde a biblioteca? Eu conheci há 2 semanas atrás na biblioteca. Então, 2 weeks ago. Have, olha só o present perfect. Have you ever? Have you never? Already or now? Você nunca terminou seus exercícios? Você já terminou seus exercícios? Ou você agora terminou seus exercícios? Então, o que dá mais certo aqui é o já, o already. Have you already finished your exercise? Bill has. O Bill tem estado, ele foi, né, no zoológico da cidade. Então, se ele foi
como tem o present perfect, que é o has, eu não posso usar tempos determinados. Eu não posso dizer que foi ontem, antes de ontem ou mês passado. Eu não sei o tempo que foi. Então, o yesterday já não pode ser. O por, que é o for, eu tenho que indicar um tempo. Por 2 anos, por 3 anos, que não é o caso aqui. Então, a correta seria que ele nunca foi ao zoológico da cidade. We haven't finished the lesson. Como é present perfect e negativa, não tem sentido eu falar o nunca, que é o never, porque o never nunca pode ser usado com negativa, só com o have. E o just é acabou. Então, eu nunca acabei também não tem sentido a lição. O correto seria eu ainda não acabei a lição, que é o yet. Grandma hasn't worked. Minha vovó não trabalhou, ou não trabalha, né? Desde 1998. O Jim atendeu, ou quer dizer, o Jim fez ou tem feito palestras sobre o meio ambiente na última sexta-feira. Se eu digo última sexta-feira, eu determinei o tempo no passado. Então, eu não posso usar present perfect. Tem que ser o passado simples, que é attended. Last week, ó, semana passada. Também já determinei o tempo. Semana passada. Então, eu tenho que usar o passado simples, que é o saw. E Mary has looked for a cheaper house. Então, a Mary tem procurado por uma casa mais barata por muito tempo. For a long time. Then she gave up. Então, ela desistiu. Próxima atividade. Simple past plus ago. O ago, gente, essa palavrinha que está aqui, significa atrás. Então, eu posso dizer, por exemplo, uma semana atrás, 2 anos atrás, tudo que for atrás, a gente fala ago. Então, vocês vão ler a resposta aqui e vão fazer as perguntas. Senhora Jones nos ensinou a lição sobre epidemia 2 dias atrás. Então, 2 dias atrás é algo determinado. Quando a gente determina o tempo no passado, a gente tem que utilizar, para fazer a pergunta, o did. Então, what did Miss Jones teach? Por que eu usei o teach e não esse taught que está aqui na resposta? Porque quando a gente usa o did, que a gente é obrigado a usar o did na pergunta, a gente tem que utilizar o verbo no presente, não pode ser verbo no passado. Só nas respostas afirmativas que tem que ser verbo no passado. Então, vai ficar a pergunta: What did Miss Jones teach us? Teach us, só isso. O que a Miss Jones nos ensinou? How, como? O tempo estava muito ensolarado ontem. Então, a gente vai dizer como estava o tempo ontem. Quando a gente usa o was é simples porque é só colocar ele antes. How was the weather? Como estava o tempo? Próxima, eu comprei um vestido novo, bonito, na semana passada. Então, what did you? Como o did já indica passado, o verbo comprar tem que voltar para o presente. What did you buy? D. Meus amigos e eu viajamos por toda a Europa no mês passado. Quando? Quando vocês viajaram? Então, when did you and your friends travel? Então, como o travel estava no passado, a gente tira o ed para ele ficar no presente.
When did you and your friends travel? Where? Onde? Letra E. Onde? Então, onde? Ah, eu fui para a casa da Grace no último sábado. Então, onde você foi? Where did you? Aqui está o went, porque está no passado, que é uma frase afirmativa. Como aqui eu já tenho did, que indica passado, eu volto esse verbo went para o presente. O presente do went é go. Where did you go? E a última também é went, ó. Frank went. O Frank foi para a palestra. Então, com quem, né? Não, quem foi para a palestra? Porque a pergunta é who. Quem foi para a palestra? Então, a gente vai dizer que o Frank foi para a palestra. Então, who did go to the lecture? E o ponto de interrogação. Na próxima página, nós vamos responder as perguntas com as palavras que estão entre parênteses. Então, has Paul met his girlfriend? O Paul conheceu a sua namorada? Então, o que a gente vai ter que responder? Se ele conheceu? Sim, ele conheceu. E quando é que ele conheceu? Na segunda-feira passada. Então, a gente vai escrever yes, ponto final, porque já respondeu a pergunta. E aí, nós vamos iniciar. Ele conheceu na segunda-feira passada. He met, que é ele conheceu, né? Encontrou. He met his girlfriend. E o que está entre parênteses? Last Monday. A próxima. Have you ever heard the latest news? Você já ouviu as últimas notícias? Sim, a gente vai ter que responder que sim, que yes. Ponto final. E aí, quanto tempo atrás você ouviu essa notícia? I heard it 10 minutes ago. Então, eu ouvi a notícia há 10 minutos atrás. Have you finished your school project? Você terminou o seu projeto da escola? Você vai dizer que sim. E quando é que você terminou? Ontem. I finished it yesterday. Eu terminei ontem. Have the students had math classes? Daí tem in the morning. Então, eu vou dizer que sim, que os alunos tiveram aula de matemática. E quando é que foi? De manhã. They had it. Aulas de matemática. Não, como são aulas, então é them. They have them in the morning, que é o que está entre parênteses. Vão pausando o vídeo e vão completando as atividades. 8. Complete o diálogo usando as palavras apropriadas, né? Os verbos apropriados no tempo verbal apropriado. Então, vamos lá. Sorry, guys, I'm late. Desculpe, queridos, estou atrasado. Estou atrasado? Sim, você está. Carol, we've here for a long time. Então, ela diz assim, Carol, nós estamos aqui por um bom tempo. Como esse we've já indica o have, esse we've que está aqui, ó, we've, esse V, e já indica o have, então a gente vai utilizar esse be na terceira fileira, que é o particípio passado, que fica been. We have been here for a long time. Então, estamos aqui por muito tempo.
Desculpa, mas eu estou atrasada porque eu estava assistindo um programa na TV sobre Stephanie Lace, a Barron Prize Winner. Então, a ganhadora de um prêmio. Então, ela pergunta por que ela ganhou o prêmio. Então, porque ela ganhou o prêmio, a gente vai usar o did, porque é uma pergunta. Why did she win it? Because she... Por que ela ganhou o prêmio? Então, ele vai responder, because she started... Porque ela começou um programa de reciclagem de muito sucesso na cidade dela. Legal, que tal fazer algo parecido aqui? A nossa cidade já tem, então esse já tem, a gente escreve o has. Has a recycling program. We could start a program to help others. Nós podíamos começar um programa para ajudar os outros, então. Boa ideia! Então, eu tenho aprendido. I have learned. Esse verbo aqui a gente escreve com ed. I have learned. Então, eu tenho aprendido boas ideias que podem tornar o mundo e que qualquer pessoa pode fazer parte, né, para ajudar todo mundo. Can be done by everyone, que pode ser feito por todos. A voz passiva. A voz passiva, como que funciona a voz passiva? A gente vai ter que usar o be em todas as frases. Ele pode ser o verbo be mesmo, ele pode ser o presente, que é am, is ou are, e ele pode ser o passado, que é o was ou were. O que vai determinar quando a gente vai usar o verbo to be no presente, no passado ou no futuro ou em qualquer tipo verbal? Vai depender aqui, ó, do verbo que está na frase ativa, ó. Eu ensino a lição. A voz passiva é quando alguém faz a lição, faz a ação. Por exemplo, eu ensino a lição. Na voz passiva, esse sujeito e a ação vai ser o contrário. Vai ser a lição é ensinada por mim. Então, esse verbo eu ensino está no presente. Se ele está no presente, a gente vai utilizar o verbo to be também no presente, que pode ser o am, o is ou are. Vai depender do sujeito aí. Então, the lesson. The lesson é uma coisa. Então, the lesson, a gente usa o is. Esse verbo que está com a setinha, que é o verbo teach, a gente vai procurar lá no final do livro de vocês, na lista de verbos, a terceira fileira do verbo teach, que é o verbo taught. Taught. The lesson is taught by me. Então, a lição é ensinada por mim. A próxima. Olha só. Bruno wrote. Esse wrote, ele está no passado. Então, como esse verbo está no passado, a gente vai utilizar o verbo to be também no passado. E esse verbo que estava aqui no passado, a gente vai procurar lá na listinha a terceira fileira. Então, ficou da seguinte forma. The email was written by Bruno. They will discuss the problems. Eles irão discutir os problemas. Então, é futuro, ó, o will. Esse verbo will, nós temos que passar o verbo to be para o futuro, que é o will be. E esse verbo que está aqui, que é o discuss, vai ser a terceira fileira. Esse discuss vocês não vão encontrar lá na listinha, porque ele é regular, é só acrescentar o ed. Então, olha só o exercício aqui de baixo. Chinese food, in Chinese industry, process fresh food. Então, olha só, process está no presente.
Então, presente. Qual é o presente do verbo to be para fresh food? É o verbo is. Então, is. E esse verbo process, a gente vai colocar ele no passado. Process. No passado não, no particípio passado. Que vai ficar processed. Processed. Então, is processed by Chinese industry. Então, a gente vai trocar o sujeito, né? A indústria chinesa processava as comidas frescas. Então, é o contrário. A comida fresca é processada pela indústria chinesa. My teacher corrected all the texts about floods. Minha professora corrigiu todas as atividades sobre a enchente, as enchentes. Então, a gente vai colocar o quê? Que a lição, né? Todos os testes sobre as enchentes foram corrigidas pela professora. Como esse verbo corrected está no passado, a gente tem que utilizar o verbo to be no passado. Qual é o verbo to be no passado? Was ou were. No caso de floods, ó, tests about floods é plural, então a gente usa o were. E esse verbo corrected, que já está no passado, vai continuar igual, corrected. Scientists will study about droughts around the world. Então, os cientistas vão estudar sobre as secas ao redor do mundo. Então, as secas vão ser ao redor do mundo, serão estudadas pelos cientistas. Então, futuro, ó, will study, esse verbo, ele está no futuro. A gente vai ter que passar o to be para o futuro. Qual é o futuro do to be? Will be. E esse verbo study, para a terceira coluna do particípio passado. Então, vai ficar will be studied. Serão estudadas pelos cientistas. Leia e circule as palavras apropriadas para a sentença. As janelas. As janelas é plural. Então, para plural, a gente usa were ou was. Para plural, a gente usa o were. Então, were washed. The school. A escola pintará no próximo mês, porque tem uma festa cultural, ou ela será pintada? Ela será pintada. Will be paint. O programa da escola sobre poluição e aquecimento global foi visto pelo cientista. Ouviram pelo cientista. Foram vistos, né? Eu encontrei uma mochila preta no parque ontem. Eu estava, né? Eu era encontrado uma mochila preta? Não tem sentido. Então, eu encontrei. O novo documentário será produzido por um diretor famoso? Ou um novo documentário científico produzirá por um diretor famoso? Não, será produzido. Will be produced. E essas são as atividades de hoje. Então, façam com calma. Vão pausando o vídeo para vocês irem respondendo. E qualquer dúvida, vocês me enviam mensagem, ok? Bye, bye, students. See you next class.